Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Então, vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ilumine para que possamos iniciar mais um momento de estudo sobre mais um mandamento da lei de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Então, hoje, o mandamento que vamos refletir é: só a Ele prestarás culto, ou não tomarás o nome de Deus em vão. Pois bem, então o livro base é o Catecismo da Igreja, porque não há outro que possa superá-lo ou ter melhor conteúdo para isto. Então, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade informam e vivificam as virtudes morais. Assim, a caridade leva-nos a prestar a Deus o que é, com toda a justiça, lhe devemos enquanto criaturas. A virtude da religião dispõe-nos para tal atitude. Então, quando nós olhamos para este mandamento, nós compreendemos também que somente a Ele nós devemos amar e prestar culto. Então, já tomando uma liberdade de inserir uma pergunta que também está relacionada ao primeiro mandamento, o primeiro mandamento proíbe o culto às imagens sagradas e também, se somente a Ele nós devemos prestar culto, o que nós devemos compreender com isso? Então, o primeiro mandamento proíbe o culto às imagens sagradas? Não proíbe. O primeiro mandamento não proíbe o culto às imagens sagradas, porque este culto se fundamenta no mistério da encarnação do Filho de Deus e não se refere à imagem em si mesma, mas da pessoa que representa. Então, quando nós olhamos para isto, o culto às imagens sagradas, as imagens sagradas que temos dentro dos templos, ali para nós é uma representação e memoração de um evento ou de uma pessoa com tamanha presteza. Evento, quando digo evento, o evento da crucificação, o símbolo do cristão é o crucificado. Então, o evento da crucificação tornou-se símbolo de nossa salvação. Não existe salvação sem crucificação. Não existe igreja católica sem se imaginar no evento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o culto às imagens sagradas acontece em vista não da própria imagem, mas da pessoa que ela representa. Porque o culto à imagem sagrada nasce a partir do momento do evento do cristianismo. Ali se tem um culto, mas quando nós olhamos para inúmeras passagens também do Antigo Testamento, quando o Senhor manda constituir o trono da Arca da Aliança, ele coloca a imagens de querubins e serafins. Então, ali já temos
este início a dar referência a imagens de seres celestiais representados em um culto religioso. Então, a adoração é o primeiro ato da virtude da religião, adorar a Deus e reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, diz Lucas 4:8. Diz Jesus, citando o Deuteronômio 6:13. Adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura, que só existe por Deus. Adorar a Deus é, como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas, o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si próprio, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Então, quando nós olhamos para isto, Deus, ele se manifesta. E na manifestação de Deus, ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, que para nós é a pessoa de vida eterna, que para nós é a pessoa de salvação. Salvação, vida eterna, ressurreição, vida. Não é uma ideia simplesmente por ideia. É um ato concreto, e esse ato concreto é nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação é uma pessoa. Jesus é a pessoa da salvação. Ressurreição é uma pessoa. Jesus é a ressurreição e vida também é uma pessoa. Porque Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vida não é uma ideia superficial, um conceito. Salvação não é conceito. Elas são pessoas, e são as pessoas de Jesus. A oração. Os atos de fé, de esperança e de caridade exigidos pelo primeiro mandamento faz-nos na oração. A elevação do Espírito para Deus é uma expressão da nossa adoração ao mesmo Deus. Oração de louvor e de ação de graças, de intercessão e de súplicas. A oração é condição indispensável para se poder obedecer aos mandamentos de Deus. É preciso orar sempre, sem desfalecer, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo através do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1. É preciso orar sempre, sem desfalecer. E isso nosso Senhor fazia constantemente. Ele ensinava-nos a orar quando ele se dispersava da multidão e ia sozinho ao monte, saía para orar. E ali passava em oração o dia todo, a noite toda, ou melhor dizendo. O sacrifício. É justo que se ofereçam a Deus sacrifícios, em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. Verdadeiro sacrifício é todo ato realizado para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. O verdadeiro e último sacrifício
é realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, oferecendo-se como vítima verdadeira de expiação dos nossos pecados, vítima de reparação para todo sempre. Para ser autêntico, o sacrifício exterior deve ser expressão do sacrifício espiritual. O meu sacrifício é um espírito arrependido, como diz o Salmo 51, versículo 19. Os profetas da antiga aliança denunciaram muitas vezes os sacrifícios feitos sem participação interior ou sem ligação com o amor do próximo. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias: eu quero misericórdia e não sacrifício, quando repete no Evangelho de São Mateus 9, versículo 13, e também no capítulo 12, versículo 7. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em toda a oblação ao amor do Pai e para a nossa salvação. Unindo-nos ao seu sacrifício, podemos fazer da nossa vida um sacrifício a Deus. O nosso sacrifício é o sacrifício na participação do sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Os votos e promessas. Em muitas circunstâncias, o cristão chamado a fazer promessas a Deus. O batismo e a confirmação, o matrimônio e a ordem comportam sempre promessas. Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus tal ou tal ato, uma oração, uma esmola, uma peregrinação e assim por diante. A fidelidade às promessas feitas a Deus é a única manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com o Deus fiel. Porque, em primeiro momento, a fidelidade é de Deus. Deus é fiel e em sua fidelidade Ele nos busca constantemente através do seu amor. O voto, isto é, a promessa deliberada e livre feita a Deus de um bem possível e melhor, deve cumprir-se por virtude da religião. O voto é um ato de devoção, no qual o cristão se oferece a si próprio a Deus ou lhe promete uma boa obra. Portanto, pelo cumprimento dos seus votos, ele dá a Deus o que lhe foi prometido e consagrado. Os Atos dos Apóstolos mostram-nos São Paulo cuidadoso em cumprir os votos que fez. Então, quando nós olhamos para as narrativas dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que São Paulo, ele deixa a sua vida para viver a vida de Cristo. E ele promete isso e ele cumpre isso. A Igreja reconhece um valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. A mãe da Igreja alegra-se por encontrar no seio muitos homens e mulheres que seguem mais de perto o abaixamento do Salvador e mais claramente o manifestam, abraçando a pobreza na liberdade dos filhos de Deus e renunciando à própria vontade. Em matéria de perfeição, rejeitam-se ao homem por amor de Deus, para além do que é obrigação, a fim de mais plenamente se conformarem a Cristo obediente. Então, quanto mais nós buscamos uma perfeição cristã, mais nós nos aproximamos do Cristo, o Cristo Palavra, o Cristo Eucaristia, nós vamos nos entregando e nos conformando com Ele.
o dever social da religião e o direito à liberdade religiosa. Todos os homens têm o dever de buscar a verdade, sobretudo no que diz respeito a Deus e a sua igreja. E de uma vez conhecida, a abraçar e guardar. Este dever funda-se na própria natureza dos homens. Não está em oposição ao respeito sincero pelas diversas religiões, que muitas vezes refletem um raio da verdade que ilumina todos os homens, nem a exigência da caridade que impele os cristãos a agir com amor, prudência e paciência para com os homens que se encontram no erro ou na ignorância da fé. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral que os homens e as sociedades têm para com a verdadeira religião e a única Igreja de Cristo. Ao evangelizar incessantemente os homens, a Igreja trabalha para que eles possam impregnar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. É dever social dos cristãos respeitar e despertar em cada homem o amor à verdade e do bem. Esse dever exige que tornem conhecido o culto da única verdadeira religião que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser a luz do mundo. A Igreja manifesta assim a realeza de Cristo sobre toda a criação e, em particular, sobre as sociedades humanas. Portanto, quando nós aproximamos da Igreja, aproximamos do seu culto, nós aproximamos da verdade sublime de Deus. Porque ali, no culto realizado através da Igreja Católica Apostólica, está a plena verdade manifestada através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder dentro dos justos limites segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros. Este direito funda-se na própria natureza da pessoa humana, cuja dignidade a leva a aderir livremente à verdade divina, que transcende a ordem temporal e, por isso, permanece mesmo naqueles que não satisfazem a obrigação de buscar e aderir à verdade. Se, em razão das circunstâncias particulares dos diferentes povos, se atribui a determinados grupos religiosos um reconhecimento civil especial na ordem jurídica, é necessário que, ao mesmo tempo, se reconheça e assegure a todos os cidadãos e comunidades religiosas o direito à liberdade em matéria religiosa. Então a Igreja, ela vai alicerçando, alavancando para nós a nossa fé. Quando nós estamos voltados para Deus, quando nós estamos intrínsecos a Deus, nós temos todo o aparato da Igreja através da sua estrutura e dos seus documentos que nos amparam.
Devemos ter um grande respeito ao santo nome de Deus e não pronunciá-lo nunca de maneira desrespeitosa ou desnecessária. Não devemos jurar em falso ou sem necessidade. Jesus ensinou a orar no Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. Repetimos isso muitas vezes ao fazer o sinal da cruz e ao dizer a invocação: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, fazendo uma inclinação de cabeça. Quão formoso é saber usar bem na vida cotidiana. Graças a Deus, se Deus quiser, por Deus, com o favor de Deus, Deus te guarde. Adeus. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. Vai com Deus, etc. Acostume-se a se apressar assim. Acostuma-se a se expressar assim. O que manda o segundo mandamento da lei de Deus? O segundo mandamento da lei de Deus nos manda respeitar e usar bem o nome do Senhor, porque é santo. O que nos proíbe o segundo mandamento da lei de Deus? O segundo mandamento da lei de Deus nos proíbe todo o uso injurioso do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos. O que é jurar? Jurar é colocar a Deus como testemunho do que dizemos ou prometemos. Devemos colocar nomes cristãos nas crianças? Sim, devemos colocar nomes cristãos nas crianças ao batizá-las, para colocá-los sobre a proteção de um santo e encomendar sua intercessão. Quando nós olhamos para tudo isso que nós vamos vendo, nós vemos que este mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão, traz para nós inúmeras advertências. Fala-nos da liberdade, fala-nos dos direitos que temos. O direito à liberdade religiosa não é e nem a permissão moral de aderir ao erro, nem um suposto direito ao erro, mas um direito natural da pessoa humana à liberdade civil, isto é, a imunidade do constrangimento exterior, dentro dos justos limites